Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. A pobreza do outro nos desafia, não apenas porque dói aos olhos ou incomoda a consciência, mas porque nos obriga a encarar quem somos, como vivemos e que tipo de sociedade estamos ajudando a sustentar. Em algum momento da vida, todos nós cruzamos com a pobreza. Às vezes rapidamente pela janela do carro, às vezes de forma mais próxima, no trabalho, na rua, no bairro ou até mesmo dentro da própria família. E toda vez que isso acontece, algo em nós é chamado a responder. A pobreza do outro não é um fato distante ou uma estatística fria, nem um problema que pertence apenas a governos ou políticas públicas. Ela é, antes de tudo, uma realidade viva que interroga a nossa consciência e revela o tecido invisível da nossa responsabilidade humana e social. Quando vemos a pobreza de perto, nos rostos cansados, nas mãos calejadas, nos olhares que misturam esperança e resignação, somos confrontados com um mundo onde as oportunidades não são iguais e onde o sofrimento muitas vezes tem endereço fixo, nome próprio e uma história que quase nunca é ouvida. A presença do pobre nos obriga a sair da indiferença. Ela quebra a ilusão de que o sucesso é apenas fruto do esforço individual e nos convida a questionar o modelo de sociedade que aceitamos, reproduzimos e muitas vezes normalizamos. Porque a pobreza não nasce do nada. Ela é construída lentamente, pela exclusão, pela desigualdade, pela falta de acesso à educação, à saúde, ao trabalho digno, pela ausência de políticas justas e também pela indiferença coletiva. O grande desafio não está apenas em oferecer uma ajuda pontual, um prato de comida, uma doação, uma esmola ocasional. Isso é importante, sim, mas não é suficiente. O verdadeiro desafio está em olhar o outro com empatia genuína, reconhecer nele um semelhante, um irmão, alguém que sente medo, sonha, ama, sofre e carrega a mesma dignidade humana que nós. A pobreza nos desafia porque revela o quanto ainda temos dificuldade de enxergar o outro para além de rótulos, para além de julgamentos fáceis ou explicações simplistas, como não se esforçou, não quis trabalhar, não fez por merecer. Ela desafia tanto a nossa capacidade de solidariedade quanto a nossa disposição real de questionar estruturas injustas que perpetuam a exclusão e a desigualdade. A pobreza nos chama a repensar nossos hábitos de consumo, o desperdício que normalizamos, os excessos que justificamos, a forma como medimos sucesso, mérito e felicidade. Ela nos convida a revisar nossa ideia de justiça, a perceber que igualdade de oportunidades não é um discurso bonito, mas uma construção diária, difícil e necessária. Mais do que um problema do outro, a pobreza é um espelho social. Ela reflete o quanto ainda precisamos avançar em fraternidade, em justiça social, em políticas públicas eficazes e, sobretudo, em humanidade. Ignorar a pobreza é perpetuar o ciclo da indiferença, é aceitar que a dor do outro não nos diz respeito, é fechar os olhos para aquilo que incomoda e seguir adiante como se não fosse conosco. Enfrentá-la, por outro lado, é um ato de coragem, um gesto de maturidade humana, é um compromisso ético com a vida. Enfrentar a pobreza não significa salvar o mundo sozinho, mas assumir que cada gesto conta e cada escolha importa e que o amor, quando se torna concreto, tem força para transformar realidades. A pobreza do outro nos desafia porque nos tira da zona de conforto, nos chama à responsabilidade de transformar compaixão em ação e indignação em compromisso.
Que possamos acolher esse desafio não como um peso, mas como uma oportunidade de sermos mais humanos, mais conscientes, mais comprometidos com o bem comum. Que possamos ser sinais vivos de cuidado, justiça e esperança no mundo em que vivemos. Porque toda a sociedade se revela não pela riqueza de poucos, mas pela dignidade com que cuida dos seus mais vulneráveis. De que forma a pobreza que você vê ao seu redor tem provocado reflexões ou mudanças nas suas atitudes? Gostou da mensagem? Siga o canal, curta, compartilhe, comente. Novo por aqui, há muitas mensagens anteriores cheias de reflexões. E sinta-se bem todos os dias.